Ok? Vamos mergulhar de cabeça nesse assunto. Imagina só a cena. Um salva-vidas trabalhando numa praia lotada e ele vê alguém se afogando. Ele olha, pensa um pouco e não faz nada. A pessoa morre. E aí? Isso é só uma tragédia, um acidente terrível ou pode ser um crime? Pois é, nessa análise, a gente vai desmontar a estrutura da lei para responder exatamente essa pergunta. Vamos entender como o direito penal separa o que é uma ação e, o que é mais importante aqui, o que é uma inação, uma omissão. Para começar, a gente precisa entender uma coisa que é a base de tudo. A lei se constrói com dois tipos de ordens, de comandos, e, claro, a partir daí nascem dois tipos diferentes de crimes. A grande maioria dos crimes que a gente ouve falar por aí, tipo roubo, homicídio, são chamados comissivos. Por quê? Porque a pessoa fez algo que a lei proíbe. Ela violou um não faça. Já os crimes omissivos são o contrário. Eles punem quem deixa de fazer algo que a lei manda fazer. Ou seja, a pessoa ignora uma ordem de agir. Beleza, então já sabemos que existe crime por omissão. Mas não é tão simples. A lei quebra esse conceito em duas categorias bem diferentes. E as consequências, olha, são totalmente distintas. Essa aqui é a forma mais direta, mais fácil de entender. É a chamada omissão própria. O que isso quer dizer? Que a própria lei já descreve o crime como um deixar de fazer. A inação por si só já configura o crime. É um recado claro para todo mundo sobre o que se deve fazer em certas situações. E esse artigo ilustra isso perfeitamente. Tem até um caso famoso de um motorista que, dirigindo uma Mercedes, viu um acidente gravíssimo. As vítimas, feridas, pediram ajuda. E ele, para não sujar o carro de sangue, ele simplesmente foi embora. Resultado, foi responsabilizado com base nesse exato artigo. Agora a coisa fica bem mais séria e complexa. Na omissão imprópria, a inação de alguém pode ser equiparada, por exemplo, a um homicídio. Mas calma, essa regra pesadíssima não vale para todo mundo. Ela se aplica a um grupo bem específico de pessoas. E aí que está o ponto crucial. Quem são essas pessoas que têm esse dever especial de agir? A lei dá um nome para elas, garantidores. E a responsabilidade que eles carregam é gigantesca. Então a pessoa se torna uma garantidora basicamente de 3 formas, que estão lá desenhadas no artigo 13 do nosso Código Penal. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. O primeiro grupo é aquele que tem o dever imposto diretamente pela lei. Não tem escolha. Pais têm o dever de proteger os filhos, policiais, os presos que estão sob sua custódia. É só pensar no capitão do Titanic, que afundou com o navio, ou no piloto Sully Sullenberger, que só saiu do avião lá no rio Hudson depois que o último passageiro foi resgatado. Eles são garantidores por força de lei. A segunda categoria é para quem, por contrato ou até voluntariamente, assume para si a responsabilidade de cuidar dos outros. É aqui que entra o nosso salva-vidas lá do começo da história. É o caso do médico de plantão numa emergência. Eles se colocaram naquela posição de dever. E a terceira categoria, essa é fascinante. Acontece quando a própria pessoa cria um risco específico para outra. Imagina um nadador profissional que convence um amigo que mal sabe nadar a ir com ele para o mar aberto. Ao fazer isso, ele cria um perigo e, por causa disso, passa a ter o dever de agir para evitar uma tragédia. Ok, então a gente já entendeu que existe um garantidor e que ele não agiu quando devia. Mas ainda falta uma última peça nesse quebra-cabeça. O que estava se passando na cabeça dessa pessoa? A lei precisa saber a diferença entre alguém que viu o resultado ruim chegando e meio que aceitou, e quem também viu o risco, mas foi negligente, achando que nada de mal ia acontecer. A linha que separa o dolo eventual da culpa consciente é muito fina, mas é importantíssima. No dolo eventual, a pessoa prevê que algo ruim pode acontecer, mas mesmo assim continua, basicamente dizendo, se acontecer, aconteceu, azar. Já na culpa consciente, ela também prevê o risco, mas acredita de verdade que a sua habilidade vai impedir o desastre. Olha, essa frase é a tradução perfeita do que é o dolo eventual. É a voz de alguém que enxerga o perigo, não se importa nem um pouco com a consequência e simplesmente segue em frente. É a indiferença virando intenção. Então vamos juntar todas essas peças agora para a gente chegar a uma conclusão final sobre tudo isso. Resumindo a ópera, a lei traça uma linha bem clara. A omissão própria é sobre um dever geral, que vale para qualquer pessoa, e tem uma pena específica para o ato de não fazer. Já a omissão imprópria é sobre um dever especial, que vale só para os garantidores. E aqui, a inação pode ter uma pena tão pesada quanto a do crime que eles não evitaram, como o de homicídio, por exemplo. Isso tudo nos deixa com uma reflexão, né?
A lei exige que as pessoas sejam heróicas, que se arrisquem para salvar os outros? Não exatamente, mas ela deixa muito claro que, em certas situações, a indiferença tem um custo legal. A pergunta que fica no ar é: onde termina o dever que a lei impõe e onde começa a nossa responsabilidade moral?